Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Dia das Mães, um dia muito especial para a gente, muito. A gente acordou em casa parabenizando a Tuca, né, a mãe da nossa casa. Consegui almoçar com a minha família, junto com a minha mãe, e foi muito bom a gente poder passar junto como família, juntos e se alimentando, e tenho certeza que todo mundo fez isso. Talvez esteve junto com a sua mãe, se foi possível, porque talvez mora distante, você não conseguiu, mas é muito bom a gente poder estar junto com as nossas mamães, né? A gente come, é um dia que a gente come a mais, né? Ontem andei de bicicleta um monte, fui para a chácara e voltei, perdi tudo que eu andei de bicicleta comendo na hora do almoço. Mas glória a Deus por isso, segunda-feira é um desafio novo. Muito bom a gente poder estar junto com a nossa mãe. E eu queria escolher, sempre no Dia das Mães, a gente escolhe uma mãe especial da Bíblia para trazer algum ensinamento para a gente. Então já falei aqui de Maria, que foi uma mãe muito especial. Maria foi uma mulher muito especial mesmo, né? Tenho uma turma que tem, entre aspas, mentido, falando que nós evangélicos não gostamos de Maria. É uma mentira. Na verdade, Maria foi um modelo de mulher. E eu costumo dizer que se todas as mulheres tivessem Maria como referência e vivessem aquilo que a Maria viveu, com certeza a humanidade ia ser diferente. Ela foi um exemplo de mulher, de obediência, aceitando o plano de salvação nela, no momento em que, se ela fosse descoberta por não ser casada e estava grávida, ela corria risco de apedrejamento. Ela corria um risco de vida para que se cumprisse o plano de Deus na vida da humanidade. Ela foi uma mulher exemplar, apesar de que ela não pode fazer nada por nós agora, porque nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus não faz nenhuma referência com relação a isso. Ela é um exemplo de mulher para nós, um exemplo a ser seguido, assim como todas as referências, tanto masculina como feminina, que existe na palavra de Deus, na igreja, aqui na Bíblia. E ela foi com certeza um exemplo a ser seguido. Então a gente precisa aprender sobre ela. Mas hoje especialmente eu não escolhi ela para que nós pudéssemos estar falando. Apesar de eu gostar muito de falar de Maria, mas eu queria falar de uma outra mulher, uma sunamita. É um trecho da palavra de Deus que está inserida no 2 Reis, de uma experiência que Eliseu e Geazi passou. E eu queria falar um pouquinho dessa mulher. E essa mulher é uma mulher especial e ela traz para a gente alguns ensinamentos. E você, mamãe, eu queria que você tivesse o coração aberto para poder pegar aquilo que essa mulher viveu, e porque a gente vai orar especificamente sobre esse texto aqui para a sua vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela só faz mudança na nossa vida, só traz transformação, ela só é a palavra viva, quando a gente pega a palavra e traz para a nossa realidade. A gente nunca pode ler o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, como um livro de histórias, que apesar de ter histórias interessantíssimas aqui, tem coisas aqui que talvez você nem sabia que tinha. Você sabia que um dia Jesus mandou um discípulo ir pescar, e ele falou que dentro da boca do peixe que ele pescaria tinha uma moeda? E tinha. Ele pescou o peixe e tirou essa moeda, tinha um propósito para isso. Então são coisas que interessantíssimas e verdadeiras que estão narradas na palavra de Deus, que edifica a gente, mas ela só faz diferença se a gente pegar a Bíblia aqui e viver aquilo que nós aprendemos. Daí começa a trazer transformação, e é esse o propósito da Bíblia Sagrada. Então não é um livro de histórias, é um livro de ensinamentos, amém? De transformação. É um livro que, através dele, a Bíblia diz que é a única maneira de nós aumentarmos a nossa fé. Nossa fé só vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então a gente está pedindo aí muitas vezes: Senhor, aumenta a minha fé, né? Eu brinco aqui na igreja com um pinguinho de verdade.
Não peça para mim orar por você para orar, para aumentar a sua fé. Porque é uma oração que eu não acredito. Porque não está na Bíblia. Na Bíblia diz que a única maneira de aumentar a nossa fé é a nossa busca individual do Senhor. Através do quê? Da palavra. Então a palavra de Deus que aumenta a nossa fé. A busca do aumento da fé é uma busca individual de cada um de nós. Então você quer mais fé? Busca ela. Que jeito? Palavra. Então vai ler a palavra, vai baixar no YouTube ou no Facebook, não sei aonde você tem algum canal ou alguém que você acompanha, que tem sempre ministrações. Você tem hoje 1000 possibilidades de ouvir diariamente a palavra de Deus, e essa palavra ela vai começar a gerar fé no seu coração. Está morrendo por falta de fé? Você pode olhar para a tua vida. Você deixou de ouvir da palavra. É isso, o sintoma é esse, você deixou de ouvir a palavra. Então a palavra é muito eficaz. E hoje nós vamos estar falando de uma mulher e vamos trazer a realidade dessa mulher para a vida das mamães, e que também vai pegar os pais também. Amém? Então vai pegar você papai também. E que em nome de Jesus que a gente possa, todos nós sairmos daqui edificados com a palavra, para que a gente possa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz assim, em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim, o título em cima da minha Bíblia, talvez na sua é diferente, está escrito assim, a Sunamita e o seu filho. Versículo 8, e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi, companheiro de Eliseu, de ministério, um aprendiz, chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. Porque ele disse-lhe, eis que tu nos tens tratado como todo o desvelo, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, estava trabalhando. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e a criança morreu. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse, manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então, abordou a jumenta
e disse ao seu moço: guia-me e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse: vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, e toma o meu bordão e a tua mão, e vai, e se encontrarás alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois voltou, e passeando naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele então, e o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém? O texto é longo, mas necessário para que a gente possa pegar a experiência dessa mulher, para que nós possamos trazer para a nossa vida hoje, principalmente você, mamãe, que está aqui. Aqui conta a história de uma mulher que ela é muito generosa, e ela resolve ajudar um homem de Deus. Eliseu passava com o seu servo todos os dias ali, não todos os dias, quando ela estava naquela região, e ela sempre servia alguma coisa para ele comer, e ela começou a entender que ele era um grande homem de Deus. E ela foi e fez um pedido para o marido, para que construísse um cômodo, para que quando ele estivesse na cidade, para que Eliseu pudesse ter um lugar para ele poder dormir e descansar. E o marido aprovou. E ela fez um cômodo novo na casa dela e entregou, falou: ó, Eliseu, quando você vir aqui com o seu moço, com o seu pupilo, você pode entrar aqui e você pode tomar conta desse quarto que a gente deixou separado para você. Você tem um lugar agora para dormir aqui. E um dia ele precisou daquele quarto, ele passou e se hospedou naquele lugar. E o coração de Eliseu ficou muito feliz por atitude daquela mulher, do qual reconheceu ele como homem de Deus, e o Senhor usou a vida dela para abençoar ele, para que ele pudesse ter um lugar para ele poder estar, para ele poder se alojar. E ele fica com o coração pronto, querendo, de alguma forma, abençoar a vida da mulher. Então, o que a gente pode fazer por essa mulher? Daí ele chegou para a mulher e perguntou: ó, mulher, eu vou estar diante do rei, eu vou estar diante do chefe dos exércitos. O que você precisa? Eu vou tentar alguma coisa, eu não tenho dinheiro para te dar. E ela nem precisava, porque a Bíblia já faz referência que ela era uma mulher rica.
Você tem algum pedido, alguma coisa que você precisa que eu possa fazer por você, como gratidão por tudo que você está fazendo? Daí ela disse que não. Ela falou: não, eu não tenho problema nenhum, eu estou tudo bem aqui, eu estou certa onde eu moro, está tudo tranquilo. Ela falou que não precisava de nada. Só que mesmo assim, Eliseu estava ardendo no coração dele que ele devia fazer alguma coisa para aquela mulher. E essa mulher, ela tinha algo que ela não tinha, que apesar dela não falar, mas tinha uma coisa que ela não tinha. Ela não tinha passado pela experiência da maternidade. E Geazi, o servo de Eliseu, a pessoa que estava junto com Eliseu para ajudar ele, foi que Deus usou para que ele pudesse trazer a lembrança, falando: ó, ela é uma mulher sozinha com o marido, e o marido já de idade, eles não têm filhos. E o não ter filhos, hoje, tem casais que decidem não ter filhos, e tem casais que estão lutando para que possa ter filhos, mas isso não muda nada na questão social. Na época, a quantidade de filhos que a pessoa tinha era como se fosse um sinal de prosperidade, de bênção de Deus na vida da família. É importante a quantidade de filhos. Os filhos, a Bíblia mesmo diz, ela é herança do Senhor. O filho é uma herança do Senhor para a nossa vida. E eu sei que tem um monte de mães aqui hoje, pais também, mas hoje é o dia delas, então a gente vai fazer referência para as mães. Eu sei o quanto você é grato a Deus pela vida do filho que você tem. É presente do Senhor na sua vida, é muito bom. Só que ela não tinha passado por esse momento, por essa bênção de poder ser mãe, de poder segurar nos seus braços o fruto do seu ventre. Ela não conseguia, ela não tinha passado por essa experiência. Daí Eliseu disse, com certeza, não diz aqui na Bíblia, mas ele pegou o consentimento de Deus, sentiu paz nisso. Deus fala com a gente, eu tenho refalado aqui sempre, que Deus fala com o nosso coração. Às vezes a gente não escuta a voz de Deus com clareza, mas Ele fala com paz no nosso coração. Às vezes você está em dúvida de tomar uma decisão, de fazer algo, de ir para a direita ou para ir para a esquerda. A resposta está na sua paz. Você tem paz? Vai. Só que às vezes, até porque você perguntou, simboliza que você não tem paz. Então não é hora de ir nem para a direita nem para a esquerda, para ficar onde você está. Mas Deus fala com a gente através da paz. E ele, com certeza, naquele momento, ele sentiu uma paz muito grande da parte de Deus. E ele resolveu orar e ser instrumento de Deus para que ela pudesse passar por esse momento lindo na vida de uma mulher. Que ela pudesse engravidar e que ela pudesse ter seu filho. E ele vai no encontro dela e diz, no tempo da vida que ele está falando desde o momento em que ele tivesse relação com o marido, até 9 meses, que é o tempo de gestação, ela estaria com o filho no seu colo. Então ela diz isso. Daí ela diz assim, ela não acredita, ela diz assim: não minta para mim, não fale uma coisa dessa. Provavelmente era um desejo no coração daquela mulher, talvez é uma resposta de oração dela, não diz a Bíblia, não diz na palavra. A palavra só diz que ela não pediu para o homem de Deus, mas talvez era a oração que ela fazia para Deus. Talvez pedindo ao Senhor para que ela pudesse passar por esse momento lindo na vida da mulher, que ela não tinha tido essa experiência. Talvez era a oração diária dela: Senhor, eu quero de alguma forma ser mãe. Só que ela não podia. Tinha alguma coisa errada com o físico, ou talvez dela, ou do marido dela, que impedia que ela pudesse ter essa graça de ser mãe. E a Bíblia diz que então que o profeta vai e diz isso, e ela cogita com o profeta, e o profeta diz: vai acontecer. Passado o tempo da vida, depois que ela recebeu o marido, passou o tempo dos 9 meses, ela foi agraciada com uma criança, uma bênção na vida dela. Passou-se os anos, ela começou a conviver com essa criança feliz, a família feliz, porque uma criança alegra qualquer ambiente. É verdade, não é? Por mais que dá trabalho, por mais que chora de noite, por mais que tem cólica, por mais que você vai igual um zumbi para olhar ele porque ele está chorando, por mais que nem a pastora Tuca faz, todos os dias, umas 2, 3 vezes por noite ela acorda para ver se eles estão cobertos. Todo dia a pastora Tuca faz isso. Ela nem dorme, ela escuta um barulhinho, ela já está com o olho aberto, ela já vai ver se está lá, as crianças estão tudo bem.
Então, por mais que dá um trabalho, que depois eles vão para a escola, você tem que aprender, ensinar eles a estudar. Saí de casa, a pastora Tuca estava com a Nina, que amanhã ela tem 2 provas. Passou o sábado, nos momentos que a gente estava em casa, passou o domingo, no momento que também o pessoal foi embora de casa, estudando com a Nina para poder ter prova amanhã. Então, por mais que seja muito trabalho, e as mães sabem muito bem o que eu estou dizendo, até postei no WhatsApp, aqueles que estão no meu grupo de WhatsApp, uma figurinha, do qual as crianças foram revistar o armário da mãe e achou uma capa de super-herói. Daí o menininho falou para a irmãzinha, falando assim, eu entendi agora quem ela é, ó. Ela é uma super-heroína. E as nossas mães são super-heroínas. E por mais dessas dificuldades todas, e o tanto trabalho que a gente dá para as nossas mães, e que não finaliza, quando a pessoa cresce, quando a pessoa casa e vai ter sua própria vida, continua sendo mãe. Tem gente que está dando trabalho, tem 40 anos nas costas, e está dando trabalho para a mãe ainda. Só vejo balançando a cabecinha assim, né? Né, irmã Maria? E muito trabalho. A gente dá trabalho, nós filhos. Mas mesmo assim, se eu desse o microfone aqui para as mães que estão presentes aqui, eu tenho certeza que você ia pegar o microfone e dizer assim, apesar de todo trabalho, de toda luta, todo choro, todos os momentos difíceis que a gente atravessou, todos os momentos muito difíceis que nós vivemos, eu não me arrependo. Se pudesse voltar no tempo, eu ia de novo pedir para Deus para que pudesse ter esse meu filho comigo. Amém, mães? É assim. E ela mesma, essa mulher, ela não tinha passado por nenhuma experiência dessa, ela viveu nada. Daí agora ela foi agraciada de ela poder ter o seu filho. E ela era grata a Deus por esse filho. E passou os anos, essa criança nasceu e cresceu. Ela se desenvolveu, ao ponto que ela já estava até com o pai, trabalhando. Ela tinha ido no trabalho do pai. Então provavelmente um adolescente, talvez entre 10, 11 anos, 9 anos, não sei. Mas uma criança ainda, mas que já tinha condição de estar junto com o pai, de poder aprender, estar trabalhando. Daí essa criança passa mal lá, e o pai vendo que ela estava com dor, e ela reclamando de dor na cabeça, o pai pede para algum funcionário dele que vá e leve ele junto da mãe. A mãe pega essa criança, fica com ele, lutando com ele para que essa dor pudesse passar, até que ao meio-dia ele veio a falecer. Daí tem alguns aspectos na vida dessa mãe, dessa mulher, que mexe bastante comigo. Em nome de Jesus, que possa falar no seu coração nessa noite. Quando isso acontece, você não vê essa mulher reclamar em nenhum momento ela reclamar com Deus. Nenhum momento. E nem com o marido. Não sei se você percebeu na leitura, mas ela nem falou para o marido o que tinha acontecido. Quando aconteceu aquilo, ela só pôs no coração assim, Deus deu, e se aconteceu isso, se existe alguém que pode trazer ele à vida, é somente Deus. Ela nem preocupou o marido dela com aquilo que havia acontecido. Ela só pediu para o marido que ela tinha que ir falar com o homem de Deus, só. E que não precisava de mais nada. Ainda ela perguntou, mas está tudo bem? A mulher disse, está tudo bem. Ela deitou o menino na onde era a cama do homem de Deus, de Eliseu, fechou a porta do quarto e pediu para o marido para que separasse uma jumenta e um funcionário para que pudesse levar ela onde estava o homem de Deus. Só isso que ela pediu para ele. E ela vai. E a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que quando ela está chegando perto do lugar onde o homem de Deus estava, Eliseu já avista e vê que era ela. Eliseu já fica com o coração preocupado, porque ele já vê que tem um motivo para ela poder ter saído do seu lugar, da sua cidade. Nunca tinha feito isso em data que não fosse essas datas que o marido dela disse. Então tinha um porquê. Daí ele manda o menino ir lá perguntar para ela, o que foi que aconteceu? Daí ela volta com um relatório. Ela pergunta, o menino pergunta, a mulher fala assim, está tudo bem. E ele pergunta, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Daí ela diz, está tudo bem. Daí ele vai e leva ela até o homem de Deus. E quando chega no homem de Deus, ela deita, ela se prostra. E ela começa a pegar nele a solução para o seu problema. E ali está a figura de Deus. A gente tem que lembrar que nesse Velho Testamento,
quando a gente está lendo um texto do Velho Testamento, toda vez que um homem, uma mulher, uma pessoa, um ser humano, tivesse ter algum contato com Deus, era via o profeta. Hoje a gente vive num tempo onde nós não precisamos mais isso, porque nós falamos com Deus através de quem? Jesus. Hoje a gente tem livre acesso ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar onde simbolizava o Santo dos Santos, onde tinha a presença da arca, que era a presença de Deus, foi rompido o véu. Então quer dizer que a partir daquele momento nós temos livre acesso ao Senhor. Eu posso, na minha casa, dobrar meu joelho, interceder e pedir, e o Senhor vai ouvir. E se for desejo do coração de Deus, Ele vai aceitar e vai fazer algo diante da minha necessidade. Nesse tempo, era o profeta. E ela vai diante do profeta, para que o profeta pudesse interceder por algo que ela precisava diante de Deus. Ela foi num lugar certo. Diante da luta que ela estava passando com um filho, ela foi buscar ajuda num lugar certo. Foi buscar ajuda em Deus. Geazi, vendo aquilo, ele vai lá e tenta levantar ela. Daí o homem de Deus, Eliseu, diz assim: não toque nela. Porque apesar dela dizer que está tudo bem, ela está com uma raiz de amargura muito grande, ela está com uma tristeza muito grande. Daí ele entendeu aquilo que havia acontecido. Daí eu vejo uma mãe que ela queria de todas as formas, ela lutou diante de Deus para o seu filho. A ponto que Eliseu disse assim: Geazi, você vai pegar agora aqui o meu bastão, você vai até a casa de onde ele está agora, o menino, coloca esse bastão do lado do menino. Daí ele falando, era um ato que ela iria fazer para que o menino pudesse acordar. Daí a mulher olha para o Eliseu e diz assim: diante de Deus, agora eu falo para você, eu não saio daqui enquanto você não for, porque ele era representante de Deus naquele momento. Se você não for, eu não saio daqui. Você vai ter que ir. A gente pode ver várias histórias na Bíblia que relata pessoas dessa maneira, lutando com Deus para que possa receber a sua bênção. A gente aprendeu já, você já ouviu a história de Jacó, que lutou com um anjo, que era o próprio Deus, para que ele pudesse ser abençoado. E aqui a gente vê a figura de uma mulher que também está lutando para que ela pudesse receber essa bênção, que não era para ela, era para o filho, para que o filho pudesse voltar a ter vida. E ele decide ir, e eles vão caminhando para lá, até o ponto que Geazi vai na frente, coloca o bastão, nada acontece. Ele volta e diz: ele não viveu. Daí Eliseu chega, ele estende o menino e ele deita em cima do menino. Ele coloca as mãos na mão do menino, ele coloca a sua boca no rosto do menino, ele ficou de rosto virado para o menino provavelmente estava deitado com as mãos abertas, ou aqui, mas ele deitou em cima do menino, e a Bíblia diz que ele aqueceu o corpo do menino através do seu corpo, e ele levantou, andou para casa, para lá e para cá, voltou de novo, no lugar onde o menino estava, e o menino espirrou por 7 vezes, depois de ele ter espirrado, ele voltou à vida. Glória a Deus. O que a gente pode aprender isso num dia como hoje, que é um dia das mães? Apesar de tudo, da dádiva que é ser mãe, e o presente que Deus concedeu a todas as mães que estão presentes aqui, às vezes nós temos errado com relação aos nossos filhos. Às vezes a gente tem feito de tudo para os nossos filhos, e a gente tem deixado de apresentar aos nossos filhos aquilo que é mais importante para a criação dele, que é o Senhor. Eu tenho um presente de Deus que é os meus filhos, mas apesar de ser um presente de Deus, que Deus me deu e é de Deus, que deu para mim cuidar, que são os meus filhos, eu tenho que entender que tudo o que acontece com eles, eu tenho que colocar o Senhor a par. Eu tenho que pagar um preço de oração e intercessão pelos meus filhos. Eu não sei como você, mãe, está aqui. Eu sei que no ministério que nós trabalhamos, a gente vive com muitas mães que passam por muitas dificuldades e filhos que deram muito trabalho, muito. Eu sei que tem mães aqui que talvez está desidratada de tanto chorar pela vida dos seus filhos. Mães que choraram muito, que derramaram muitas lágrimas por conta de uma infelicidade grande, porque alguma coisa aconteceu com o seu filho, com a criança. E talvez você fez de tudo.
Mas o que o Senhor espera de você nessa noite, mãe, é que você entregue os seus filhos ao Senhor. Que você cubra os seus filhos em oração. Talvez você faça isso, glória a Deus pela sua vida. Mas mais que isso, você tem que levar a palavra, você tem que instruir a criança no caminho em que deve andar, o seu filho no caminho em que ele deve andar, e você tem que pagar um preço de oração e de busca em Deus, para que ele possa ser aquele homem do qual o Senhor deseja que ele seja. A responsabilidade dos nossos filhos está diante da nossa mãe, da mãe e diante do pai. A mãe tem algo muito grandioso com o seu filho, uma ligação poderosa com o filho, porque não é à toa que é ela que carrega por 9 meses a criança no seu ventre. A mãe, ela tem uma ligação muito especial. Por mais que nós pais somos especiais para os nossos filhos, você pode ter certeza que o elo de ligação maior dentro da nossa família está entre os nossos filhos e a mãe. A pastora Tuca está feliz, porque eu estou reconhecendo, né, amor? Mas é verdade. A gente vê isso dentro da nossa casa. Por mais que eu sou amigo e próximo de todos os meus filhos, quando eles querem alguma coisa, a primeira pessoa que fica sabendo é a mãe. Daí eles preparam a mãe para poder pedir alguma coisa para o pai. Por quê? Porque a mãe é o elo de mais intimidade. A responsabilidade que uma mãe tem diante dos seus filhos é muito grande por conta disso. De educar os filhos no caminho certo e cobrir os filhos em oração para sempre. Minha mãe tem uma responsabilidade grande. Ela tem 3 filhos, todos já 2 barbados e a Poliana, que é a menina, que é a caçula. E ela tem uma responsabilidade de orar, de interceder, de pagar um preço de oração por nós, que somos filhos. E por consequência, eu tenho uma responsabilidade, a Tuca tem uma responsabilidade com os nossos filhos, de colocar o joelho no chão e interceder pelos nossos filhos, para que eles possam conhecer o Senhor Jesus e possam caminhar onde o Senhor quer. No caso dessa mulher, a enfermidade era de morte. Talvez a enfermidade que seu filho tem hoje é outra. Talvez é uma enfermidade física. Talvez é uma enfermidade emocional. Talvez ele tenha passado por uma depressão, não sei. Talvez é um problema com droga, adição. Pode ser droga, que é o contexto que nós vivemos aqui no ministério. Um dos. Pode ser muitas coisas, aquilo que o seu filho está atravessando. Mas a intercessão de você, mãe, do cuidado de você, mãe, de colocar o seu filho na presença do Senhor é grande. A responsabilidade é grande. E eu sei que eu estou falando com mães aqui que entendem essa responsabilidade, mas vale aqui mais um despertar. Você precisa pagar um preço de oração pelos seus filhos. Você precisa, em nome de Jesus, apresentar diante do Senhor eles todos os dias. Tem um ato que a gente nem pensei nisso hoje de tarde, Deus falou agora e eu vou falar. Tem um homem na Bíblia que foi modelo. Ele foi tanto modelo que Deus um dia estava passeando, olhou e falou assim: está vendo lá, diabo? Está vendo lá, Satanás, aquele homem lá? Aquele homem, eu tenho orgulho dele ser meu filho, que é Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios para a vida dele, porque na época, para você apagar um pecado, era através de um sacrifício. Jesus não tinha vindo ainda. Hoje Jesus morreu na cruz por nós, já está pago. Na época era sacrifício. E a Bíblia diz que ele fazia sacrifício por pecado dos seus filhos, que ele nem sabia. Ele tinha tanto cuidado com os seus filhos, que ele sacrificava algo para ele, para a esposa, e para o pecado dos filhos, que ele nem tinha consciência. Mas ele tinha um cuidado. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Amém? E eu queria, em nome de Jesus, que você saísse daqui com um coração diferente. E eu queria que você fechasse seus olhos, para você não ficar olhando para ninguém. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Talvez você tenha 1, 2, 3 filhos, você tem vários filhos, não sei qual a sua realidade aqui. A gente tem gente aqui com um filho, tem gente com vários. E eu não sei como é que você saiu da sua casa e como você está comemorando e celebrando essa data, do Dia das Mães. Feche os olhos. Mas esse texto diz aqui que tinha uma mãe que por um problema no filho, ela estava com o coração amargurado, triste, por algo que tinha acontecido com o filho.
E agora, com os olhos fechados, queria que você olhasse para dentro de você e você olhasse um pouquinho a sua realidade de mãe. E se existe alguma coisa que o seu coração está apertado nessa noite, que apesar de você ter dado alguns sorrisos, porque alguém deu para você parabéns pelo seu dia, mamãe, na verdade dentro de você existe uma raiz de amargura e tristeza por conta de algo que possa ter acontecido ou está acontecendo com seus filhos. Se você está nessa situação aqui, mamãe, com os olhos fechados, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você se encontra assim, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, levanta uma das suas mãos. Se tem algo que você precisa interceder, que tem preocupado o seu coração, com relação ao seu filho, levanta uma das suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar. Com os olhos fechados, eu queria orar por você. Aonde você estiver. Não queria que você se levantasse, nada. Eu só queria que você orasse. Queria que o Ministério do Louvor viesse aqui na frente. Em nome de Jesus. Fique com os olhos fechados. Aproveita esse tempo para você colocar a vida dos seus filhos na presença do Senhor. Eu sei que a mãe nunca descansa. E talvez eu sei que você já tem colocado na presença do Senhor esse problema que te fez levantar a mão. Mas em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa, que o milagre que aconteceu na vida dessa mulher, que por um momento ela estava com o coração amargurado, triste, mas após ela buscar a presença de Deus através do homem de Deus, ela conseguiu ter a virtude, a alegria, a felicidade do milagre ter acontecido na sua família e o filho ter voltado à vida. Em nome de Jesus, que nessa noite, da mesma maneira, mamãe, você que levantou a sua mão, que você possa estar na presença do Senhor, intercedendo a Deus pelos seus filhos. Em nome de Jesus, que você possa colocar na presença do Senhor agora os seus filhos. Mesmo que você está com o coração feliz e você deu uma boa educação, você ensinou o caminho certo para os seus filhos, aproveita esse momento também, mãe, para você poder colocar na presença do Senhor a vida de cada um deles. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes. O diabo quer usar a família, ele quer destruir a família. E às vezes ele quer começar a destruição da família através daquilo que foi o maior presente dele, fora a salvação, foi o maior presente dele na vida de você mãe e você pai, que é os filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança. A herança é uma recompensa. A recompensa que Deus nos deu, porque nós somos seres humanos aqui, vivendo aqui na terra. A recompensa aqui na terra são os nossos filhos. Elas são herança, presente de Deus para nós. Em nome de Jesus, por mais que você tenha chorado, por mais que você tenha tido dificuldades, talvez até com relacionamento quebrados entre mãe e filhos, talvez você tenha um filho que nem te ligou nesse dia, porque ele está de alguma forma triste, magoado, algo aconteceu. E por mais que você tente, você mostre, você explique, e você demonstre o amor que você tem por ele, ainda esse relacionamento continua quebrado. O Senhor nessa noite, Ele quer fazer milagre na sua vida em nome do Senhor Jesus. Ele quer transformar toda a lágrima de você, mamãe, em alegria nessa noite. Ele quer pegar e transformar aquilo que Ele te deu. Tem uma pergunta que essa mulher faz para o homem de Deus quando ele chega na presença dela. Ele chega na presença dele, ela diz: eu pedi, ainda eu falei para você que talvez você estaria me enganando. Por isso agora o Senhor me deu. Agora eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo. Eu tenho convicção que quem me deu essa criança foi o Senhor. E eu não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Eu não saio daqui enquanto você não decidir ir comigo. Porque eu creio que a presença de Deus que está na sua vida vai levar meu filho de novo à vida. Em nome de Jesus, que você possa lutar nessa noite pela vida do seu filho. Que você possa entregar ele nas tuas mãos, nas mãos do Senhor. Que você possa agora, em nome de Jesus, confiar com fé que algo vai fazer, o Senhor vai fazer, vai acontecer, vai mudar a história, vai mudar a realidade. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ore por ele agora.
Coloque seus filhos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria fazer uma observação aqui. Fica os olhos fechados. Tem muita gente que quando lê a palavra de Deus diz que quando Abraão teve a missão de subir e de levar o seu filho Isaque para que pudesse ser sacrificado, porque o Senhor pediu o seu filho. Eu escuto muitas vezes pessoas dizendo assim que era para provar a fé de Abraão. Não foi provar a fé de Abraão, porque a fé de Abraão já tinha sido provada e ele já tinha sido aprovado. Mas por um momento Deus quis ver qual era o grau de importância na vida de Abraão. Deus, se porque ele recebeu uma bênção, uma dádiva que era o filho, e se de repente esse filho tomou o lugar de Deus na vida dele, daí Deus diz para ele: sobe lá e sacrifica seu filho para mim. Abraão vai, pega todos os seus instrumentos, ele sobe para poder sacrificar ele. E de repente, na hora que ele está preparando, o menino perguntando: cadê o cordeiro? Cadê a ovelha? Cadê aquele animalzinho que vai ser sacrificado? E a única palavra que saía da boca de Abraão era: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Ele começou a amarrar os braços do menino. E o menino perguntando: pai, por que você está me amarrando? Cadê o cordeiro? E ele dizia: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Até o momento em que ele levantou o instrumento para que pudesse cortar ali e derramar aquele sangue do menino naquele altar, o Senhor disse, ele ouviu um gemido, uma música linda tocou, ele escutou a música, as palavras, o som de uma ovelha, e ele entendeu que o Senhor proveu. E ficou demonstrado naquele momento que o primeiro lugar na vida de Abraão, apesar da grande dádiva que ele tinha recebido, que era o filho, o mais importante é o Senhor. Tem gente que talvez, irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Talvez você tenha passado por lutas, dificuldades, porque você tem priorizado os seus filhos e esquecido de Deus. Nossos filhos são heranças, são importantes. O Senhor confiou em você para que você pudesse cuidar deles. Mas aquilo que tem que ser mais importante na sua vida é o Senhor. É o Senhor. E eu queria, em nome de Jesus, nessa noite, mãe, que você, pai, que está presente aqui também, que você pudesse entregar, em nome de Jesus, entregar seus filhos na mão do Senhor. A Bíblia diz, conta a história de Ana, uma mulher que queria engravidar muito, ela queria ter um filho. E quando ela foi para ter essa criança, ela disse para o Senhor: Senhor, me dá essa criança que eu entregarei ao Senhor. E quando essa criança nasceu, um milagre, porque ela não podia ter filhos, ela foi e entregou o seu filho Samuel, e entregou na mão de Eli. Ela estava falando: estou cumprindo com aquilo que eu prometi, o Senhor me deu, mas agora eu entrego nas tuas mãos. Agora eu quero, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor tem direcionado nessa noite, mãe, pai, que você possa entregar seus filhos na mão do Senhor, que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que você possa confiar a vida do seu filho nas mãos do Senhor. Entrega ele ao Senhor, entrega ele ao Senhor, que o Senhor possa cuidar dele, cumprir com tudo aquilo que ele tem e sonhou para a vida do seu filho. Se os sonhos que você tem para ele não se realizar, mas que se realize os sonhos de Deus. Se você sonhava que o seu filho deveria ser um médico, se deveria ser ter a mesma profissão do pai, e talvez isso não está acontecendo, entrega para o Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem para a vida do seu filho aconteça. Que não sejam os seus sonhos na vida do filho, dos seus filhos, mas sejam os sonhos do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Eu creio em nome de Jesus que você vai começar a viver um novo tempo. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Cuida com muito amor e carinho. Continua a zelar pela vida do seu filho. Coloque seu joelho no chão. Clame ao Senhor todos os dias, porque você é responsável por ela, por ele.
Você tem uma missão, mãe, de estar cuidando não só da parte física, não só da parte emocional, não só da parte intelectual, mas você também é responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Em nome de Jesus, que você saia daqui com uma responsabilidade maior, de você levar, Senhor Jesus, para a vida dos seus filhos. Que a primeira pessoa, talvez, que você possa ganhar para o Senhor Jesus, possa ser os seus filhos. Nunca deixe de falar do amor de Deus para eles, independente da idade que ele tenha. Ele pode ser uma criança, ele pode ser um adulto, ele pode ser casado, ele pode ser até avô. Em nome de Jesus, você tem uma responsabilidade de falar do amor de Deus. Você não pode se calar, você tem que falar, você tem que dizer, porque a sua missão como mãe é cuidar em todos os aspectos da vida dessa criança, desse adulto que hoje talvez ele seja, desse filho que o Senhor confiou nas suas mãos para que você pudesse cuidar dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa falar, que você possa dizer, que você possa orar, que você possa interceder, que você possa pegar a Bíblia, que você possa mandar mensagem, que você possa falar todo o tempo do amor de Deus para a vida dele. Ele precisa, e você é responsável por isso. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, porque Deus está presente neste lugar, eu creio, está presente na sua vida, eu creio que milagres a gente vai ver. A gente vai deixar de ver mães vindo sozinha para a casa do Senhor. A gente vai ver mães vindo acompanhada com seus filhos na casa do Senhor. A gente vai ver filhos vindo aqui, não simplesmente talvez deixando a mãe na porta e vindo buscar depois. A gente vai ver filhos aqui se rendendo aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. A gente vai ver filhos que entenderam o seu propósito e vão estar cuidando também dos seus filhos. E vai nascer uma geração diferente, uma geração que vai habitar no céu, uma geração nova, uma geração que vai ter uma convicção diferente daquilo que significa viver. Porque nós cuidamos dos nossos filhos, os nossos filhos vão cuidar dos nossos netos. Vai acontecer algo tremendo na nossa família, na sua família. Em nome de Jesus eu creio que você possa colocar hoje nos pés do Senhor essa luta, essa dificuldade que você tem tido, e que você não esmoreça. Enquanto existe vida, clame ao Senhor. O milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que guia as nossas vidas, vai fazer infinitamente mais na sua vida e na vida dos seus filhos, na vida da geração que começa em você. Em nome de Jesus, clame ao Senhor nessa noite. Coloque os seus filhos na presença do Senhor. Você, mãe, que levantou a mão quando eu pedi para que levantasse, as mães que estavam com o coração amargurado, talvez entristecido por algo que tenha acontecido. Em nome de Jesus, limpa toda lágrima. Que você possa sair daqui com um sorriso no rosto, crendo no milagre do Senhor, porque eu creio que nessa noite vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida do seu filho. Que apesar das dificuldades que talvez você tenha tido, talvez você tenha criado seu filho sozinho, porque talvez o pai abandonou. Eu não sei qual é a sua situação. Eu só posso dizer uma coisa: que o Senhor vai suprir toda a necessidade espiritual, emocional e física da sua vida e da vida do seu filho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que muitos filhos vão serem a partir de hoje impactados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos todos os filhos das mães que aqui estão presentes, que pertencem a esse ministério. Oh, Pai, em nome de Jesus, tu sabes as dificuldades que nós temos tido. Como é difícil criar filhos no mundo em que nós vivemos, Senhor, muito difícil. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com uma unção de sabedoria, oh, Pai, e que nós possamos ter um relacionamento perto com o Senhor, para que nós possamos saber que decisão que nós temos que tomar. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós acabamos ficando perdidos na educação dos nossos filhos. Mas, Pai, nessa noite nós estamos clamando por uma intervenção sua, Senhor. Nós estamos confiando no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos direcionando, ó Pai, para que nós possamos ter palavras de sabedoria,
para que nós possamos ganhar os nossos filhos para o Senhor, para que nós possamos levar, Senhor, os nossos filhos no altar, para que em nome de Jesus nossos filhos possam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, traz cura emocional, ó Pai. Nós temos tantos filhos traumatizados que talvez estão espalhados aqui no meio da igreja. Talvez filhos aqui, ó Deus, que lembram das suas mães, traz tristeza no seu coração. Mas que em nome de Jesus, que essa unção dada por nós, dada por Senhor a nós nessa noite, possa se espalhar também para a vida dos filhos. Ó Pai, que nós possamos sair daqui gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu uma pessoa para que nós pudéssemos ser gerados, e para que hoje nós pudéssemos estar aqui na Tua casa, para Te louvar, Te agradecer, para dizer o quanto o Senhor é importante para nós e quanto nós precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, cura traumas, ó Pai. Em nome de Jesus, tem filhos que estão passando por dificuldades na área da saúde. Traz cura, Senhor. Em nome de Jesus, traz cura, Senhor. Tem filhos, ó Pai, que estão distantes, que estão mortos espiritualmente. Mas assim, ó Pai, como o Senhor agiu na vida desse filho da Sunamita, do qual ele estava morto, e o Senhor trouxe a vida, que em nome de Jesus, nesses filhos que estão mortos espiritualmente, que nessa noite o Senhor possa estar trazendo vida, Senhor. Que eles possam de alguma maneira, Pai, através da intercessão da sua mãe, dos pais, que em nome do Senhor Jesus, eles possam, ó Pai, clamar ao Senhor, que eles possam, ó Pai, ouvir a Tua voz, e que eles possam se render aos Seus pés, Senhor. Que nós possamos ouvir testemunhos, ó Pai, disso, que a partir do próximo domingo nós possamos ver pais com os filhos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós aqui queremos aprender a ser pais, nós queremos aprender a ser mães. Pai, usa-nos, mostra-nos, ó Pai, onde estão os nossos erros, e que nós possamos, ó Pai, cumprir com a nossa missão, ó Deus, do qual o Senhor nos confiou, de levar os nossos filhos a ter um relacionamento de perto contigo. Nós entregamos, ó Pai, de forma profética nessa noite, a vida dos nossos filhos aqui no altar. Entregamos ao Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor possa usar as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a cuidar da vida deles. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continua a fazer, e que nós, ó Pai, possamos ver com os olhos naturais aquilo que o Senhor começou a realizar nessa noite, através desse culto, ó Pai, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. 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 Se prepare, irmão, vai faltar cadeira. Amém? Você pai, você mãe, você vai vir com os seus filhos, em nome de Jesus. Se for preciso, a gente vai aumentar lá atrás a salinha, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai ver a igreja cheia de pais com os filhos, em nome de Jesus. Não é só para encher a igreja, é para encher a vida dos nossos filhos com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus.